E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar e fazer uma série sobre a declaração de imposto de renda. Eu sei que esse é um dos motivos principais de que muitos investidores acabam não investindo na bolsa de valores porque ficam com medo de declarar. E aqui, iniciando esse vídeo, eu já quero falar que declarar não quer dizer que você vai pagar alguma coisa. Declarar é apenas informar a Receita Federal de onde veio o seu dinheiro e para onde o seu dinheiro foi. É basicamente isso. Esse ano teve algumas alterações nas regras da declaração de imposto de renda e isso favoreceu com que muitos investidores não precisassem mais fazer a declaração de imposto de renda. Já existe vídeo aqui no canal falando sobre essa mudança, então vou deixar aqui o link embaixo, depois você vai lá e assiste para saber se você se enquadra nela ou não. Então, nesse vídeo especificamente, a gente vai fazer um passo a passo e eu vou abordar as principais situações que acontecem na hora de declarar o imposto de renda, tá? Então, eu destaco que muitas situações a Receita Federal ela acaba deixando aí em aberto, porque ela não traz de uma forma assim tão clara e objetiva, tá? Então, acaba tendo uma interpretação à parte. Então, caso tenha alguma situação específica que não conste aqui nessa série de vídeos, é muito importante que você busque um profissional para te orientar nessa situação, tá? Então, essa é a primeira página aí do programa da Receita Federal, e aqui não tem mistério nenhum, não vou ficar me prolongando nisso, mas você digita aí no Google IRPF 2023, vai abrir aí o link da Receita Federal, você vai lá e baixa, beleza? Então, caso tenha dúvidas, é importante que você consulte um profissional. E o que eu vou abordar nessa série de vídeos? Na hora de você declarar, a gente vai abordar a propriedade de cotas, ou seja, se no último dia do ano você tinha essas cotas, você vai ver as situações de valores recebidos como rendimentos. Então, se você recebeu dividendos, você tem que declarar esses dividendos. Valores em trânsito é outra situação, é um pouco mais rara de acontecer, mas se for o seu caso, nós iremos passar por aqui também. Resultado das operações, ou seja, se você teve lucro ou prejuízo na venda das suas cotas, reembolso de rendimentos, que é também uma situação rara, mas eu vou abordar aqui de forma breve, tá, durante essa série de vídeos, e o IRRF, tá, que é o imposto retido na fonte, principalmente em caso aí de aluguéis de cotas. Também é uma situação mais rara, não é todo investidor que aluga suas cotas. E o imposto retido na fonte também em caso de amortização total, ou seja, naquele momento que você resgata todo o seu patrimônio, tá? Então, quais são as informações necessárias que você precisa reunir? São os valores de compra e venda das suas cotas, ou seja, você precisa ter esse controle ali com as notas de corretagem, os resultados das operações, se você teve lucro ou prejuízo, você precisa buscar ali na sua corretora ou no seu banco pelo qual você investiu todos os informes de rendimento. Então é só você entrar no site do administrador que vai ter especificamente lá, se eles já não estiverem mandado para o seu e-mail, e outros rendimentos caso tenha acontecido, tá? Como amortização, direito de aluguel, de cotas, entre outros, beleza? Esse aqui é um exemplo de um informe de rendimento, tá? Então, nele vem constando aí as informações necessárias, vem constando aí o CNPJ da fonte pagadora, a quantidade de cotas que você tem, os valores de rendimentos que você recebeu, valores recebidos de amortização. Então, vem tudo aí descricionado. O que que você não vai encontrar no informe de rendimento? É o preço de aquisição das cotas. Então, você precisa ter esse controle ali com as notas de corretagem. Você não vai encontrar se você teve lucro ou prejuízo com as suas vendas e você não vai encontrar o CNPJ do fundo, tá? Nem todos os informes de rendimento mostram. Esse é um outro exemplo de informe de rendimento da MAF, então você pode observar aí que tem as informações necessárias, como os rendimentos isentos, rendimentos sujeitos à tributação, tá? Créditos em trânsito. Então, vem todas as informações aí que a gente vai precisar na hora de declarar lá no programa. Beleza, a primeira parte nós iremos tratar sobre os bens e direitos, tá? Especificamente, aqui a gente está tratando sobre fundos imobiliários.
E quando você abre o programa da Receita, você digita ali o seu nome, o seu CPF, a primeira página que vai aparecer é essa daqui, Bens e Direitos. E aí você vai começar a preencher, tá, quais são os seus bens. Então você vai exatamente nessa aba de Bens e Direitos e você vai clicar em Novo. E aqui nós tivemos algumas novidades desde o ano de 2022. Então, antes, nesse grupo, era considerado como código 73. Agora, existe o código 7, que é para fundos, tá? Especificamente. Outra novidade que nós tivemos foi exatamente essa última parte aqui dos rendimentos associados, onde já vai te levar diretamente para a aba para você adicionar os rendimentos. Então, em resumo, ficou dessa forma. Grupo 7 para fundos, você vai colocar o código 3 para fundos imobiliários, o CNPJ é do fundo, tá? E aí na discriminação você vai colocar o nome da administradora, a quantidade de cotas e o que você quiser mais de informação, até mesmo para seu controle, tá? E aí fica a seu critério. Aí você vai selecionar esse campo, que é uma novidade desse ano, se esse ativo, se esse bem foi negociado em bolsa ou não. No caso de fundos imobiliários, é negociado, você marca aí sim e já vai aparecer ao lado o código desse fundo imobiliário, o código de negociação. Então você vai colocar o fundo imobiliário que você está declarando, tá? E aqui, antes, muita gente ficava com dúvida de qual CNPJ e do que colocar de fato ali na discriminação. E no próprio regulamento, no próprio manual da Receita Federal, tem uma tabela lá dos códigos de bens e direitos. Então, a gente pode ver que aí no grupo 7, nós possuímos, né, que é aquele de fundos de investimentos, que é o número 3 ali, fundos de investimentos imobiliários, e qual é a obrigatoriedade que você precisa declarar. Você tem que colocar se o saldo em 31/12 de 2021, no caso, nosso ano atualmente é 2022, for maior do que R$ 140. Então, se for maior do que R$ 140, você é obrigado a declarar esse bem nesse caso, tá? Que é os fundos imobiliários. E as demais informações ou conteúdo ali do campo de discriminação, a Receita Federal que só pede que você coloque qual é a instituição financeira, ou seja, a administradora do fundo. Você só vai colocar a quantidade de cotas e, se a conta for conjunta, você vai colocar o nome, o número do CPF ali dessa conta em conjunta, tá? Do co-titular. Nome da administradora, quantidade de cotas e CNPJ do fundo imobiliário. Somente isso. E um próprio exemplo do informe de rendimento aí da administradora MAF, ela informa aqui, ó, nas informações complementares, que é justamente para o investidor colocar o CNPJ do fundo imobiliário. Então, aqui já sanamos que o código ali é do fundo imobiliário. Então, aqui, como exemplo, eu vou te mostrar como declarar o fundo imobiliário na prática, tá? E aqui eu vou pegar como exemplo o BTLG11, que é um fundo de galpões logísticos. Então, o grupo é o grupo 7, código 3, Fundo de Investimentos Imobiliários, o CNPJ, coloquei ali o CNPJ do fundo, tá? E na discriminação você coloca simplesmente assim, BTLG11, que é o código do fundo, o nome da administradora, que é a administradora BTG Pactual Serviços Financeiros, DTVM SA, e a quantidade de cotas, que é aquela quantidade que eu encerrei o último ano com ela em carteira, tá? Então, como exemplo aqui, eu comprei 50 cotas a R$ 105,30 em 2022. Então, na situação aí de 31/12 de 2022, eu coloquei o total que eu aportei, que eu investi nesse fundo imobiliário, que foi R$ 5.265. E aqui, pessoal, vocês precisam ter muita atenção, porque esse valor na situação lá em 31/12 de 2022 é o valor que você pagou nessas cotas e não o preço que ela estava no dia 31/12, tá? A Receita não quer saber isso, então esquece o valor de mercado. A Receita quer saber quanto que você gastou, você tirou do seu bolso ali, da sua conta e comprou aqueles fundos imobiliários. E um detalhe é que essa informação ela não vai estar constando aí no informe de rendimento, tá? Apenas a quantidade de cotas. Então, o valor, você que tem que fazer esse controle. Se houver negociações todos os meses, você tem que fazer esse controle mensalmente, tá?
Então, aqui você já aprendeu a declarar o seu fundo imobiliário. Lembrando que você precisa fazer esse mesmo processo para todos os fundos imobiliários que você tem. Então, se você tem 10 fundos imobiliários, é exatamente esse caminho que você vai fazer em declaração de bens e direitos, tá? Você vai fazer exatamente esse passo a passo. No próximo vídeo, a gente vai começar a caminhar e ver as outras situações. Então, eu te vejo no próximo vídeo.